graças a Deus. Irmã Maria José do Lago, vem, está louvando ao Senhor, em nome de Jesus. Glória ao Senhor. No Salmo 122, a palavra do Senhor diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, donde sobem as tribos do Senhor.
como testemunho de Israel, para dar graça ao nome do Senhor. Somente até aqui. Eu agradeço a oportunidade, as palmas e louvo ao Senhor. Glória a Deus. Nossa irmã Gabriele. Glória, glória. Fala, amada igreja, a paz do Senhor. Amém. Vamos estar louvando o 77 da harpa. E os irmãos que souberem, cante junto, amém? Amém. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre como Deus Salvador.
Só uma palavra para a nossa meditação. Efésios capítulo 6. Logo depois os jovens se preparam já para o carro do banco. Efésios 6. Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado é o Cordeiro de Deus, aleluia. Amém? Glória a Deus. Efésios capítulo 6. Amém? Do 1 até o 9. Fala assim: Vós, filhos, sedes obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pai, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles, o vosso, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém, irmãos? Pode se aceitar. Essa palavra, irmãos, estou meditando, ela fala sobre a obediência dos filhos para com os pais, né? Ele fala aqui que é a palavra do Senhor, que é o primeiro mandamento, né? O filho honrar pai e mãe, né? E a palavra do Senhor fala também que a gente fala assim, ai, jovem, tem que obedecer, mas a palavra do Senhor fala que os pais não devem provocar os filhos, para que isso não aconteça. Ai, não, o que é isso? Né? O filho, ele deve obedecer aos pais, né? Mas às vezes tem pai que brinca, e qualquer brincadeira tem um limite, né? E os filhos ficam irritados, aí o filho se zanga porque não gostou de tal brincadeira. Então, quando a gente brinca e o filho já se irrita, é o momento de parar, porque se a gente continuar, ele vai se irritar. Aí é onde a palavra do Senhor fala que nós pais não devemos provocar a ira dos nossos filhos. A palavra do Senhor fala também embaixo sobre os servos obedecer aos nossos senhores, né? Aqui eu trazendo para a casa do Senhor, nós devemos obedecer aos nossos líderes, né? Porque o nosso pastor é maior do que eu, então eu devo obediência ao meu pastor. Se eu vou para tal lugar, eu tenho que comunicar quem? A irmã Diná? Não, ao nosso pastor, ele tem que autorizar, né? Então, nós como igreja, como servo, como missionária, qualquer membro, irmãos, devemos obediência à nossa liderança, né? Seja pastor, seja líder de oração, seja líder de algum site, professora de criança, qualquer um, devemos saber obedecer, obediência, ter essa obediência com a nossa líder, né? Então, essa palavra para a nossa meditação, medite, né? Que o Senhor vai falar mais ao seu coração, tá bom? Então, vou dar algumas oportunidades, que as horas já se avançam. Os jovens estão com a oportunidade de estar louvando ao Senhor nesse momento. Aleluia.
que é missionária de vai. Ela vai pregar. Vai pregar. A missionária de nada vai ter essa palavra. Uma hora, tem que ser uma hora, assim, ó. Porque, amém? A nossa irmã Margarete, vem falar algo de Deus. Igreja na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Está deixando aqui no Salmo 119. Agora. 119, o 10. Aleluia, Jesus. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixe me desviar dos teus mandamentos. A tua palavra tenho eu escondida no meu coração, para eu não pecar contra ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor sempre nos palavras de ânimo. É isso aí, a palavra do Senhor de ânimo para os nossos corações. O pastor. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradeço a Deus por mais uma rica oportunidade de estar aqui com os irmãos. Agradeço pela vida dos pastores, do corpo de obreiros e de todos que saíram da sua casa para estar ouvindo a santa palavra do Senhor. Amém. Peço que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 6, verso 53 em diante, em nome de Jesus. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 6, verso 53. Irmãos, essas palavras que eu vou estar lendo aqui, Jesus Cristo, Ele falou aos seus discípulos, os que estavam ouvindo, e eles acharam essa palavra muito pura. E muitos foram embora. Todos já encontraram? Vou estar lendo para os irmãos entender as palavras que o Senhor falou. De 70 só sobrou 12. O Senhor fala desta maneira. 56, 53. Livro de Evangelho de João fala desta maneira. E Jesus, pois, disse: na verdade eu digo que não comeres da carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue é verdadeiro e bebida. E quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive em mim enviou, eu vivo pelo Pai, e assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. E este pão que desceu não é por acaso vossos pais que comeram o maná e morreram? Quem come este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Irmãos, essas palavras foram muito duras. Há muitos milhões de anos atrás, essas palavras foram muito duras, de 70 discípulos que o Senhor tinha escolhido para estar levando o Evangelho aos 4 cantos da terra. Só sobraram 12. E o Senhor também teve um mais para frente que perguntou, né? Deus falou para ele: você também que era para preso, você vai querer? Então pode se retirar se você quiser continuar. Então a palavra do Senhor às vezes vem ao nosso encontro de maneira que a gente acha que vai alegrar muito o nosso coração, mas às vezes a palavra do Senhor é para nos educar, para nos ensinar a verdade, que Ele é o caminho e a verdade. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade e as palmas engrandecem o nome do Senhor.
Senhor? Amém. Um motivo de alegria estar aqui mais uma vez para congregar com vocês. Eu vou estar lendo Mateus 7:24. Eu vou estar lendo já. Por aquele que, pois, se escuta estas palavras ou pratica, é semelhante ao homem prudente que edifica a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correu os rios e sopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve a palavra e não cumpre, comparará ele ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva e ocorreu os rios, sopraram os ventos e o combateram, e aquela casa caiu, e foi uma grande queda. E aconteceu que, concluindo isso, Jesus, esse discurso à multidão, e admirou-se a sua doutrina, portanto, o ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Esta palavra, gente, fala que é como se fosse a palavra, né? Aquele que vem aqui, pratica e ouve a palavra, né? Não é como aquele que construiu a casa sobre a areia. Se você entra na igreja e não ouve a palavra, não guarda no seu coração, né? Às vezes você está aqui dentro, é como se não estivesse aqui dentro. Ouve e quando sai da porta para lá, você já não sabe mais o que foi. É isso que eu entendo sobre essa palavra, né? Que aquele que guarda no seu coração é como aquela casa que foi construída pela rocha, né? Ou aquilo que a gente guarda com amor, com fervor no coração, aquilo você não vai esquecer. É como os ensinamentos, né? Dos nossos pais, dos nossos avós. Aquilo que você guarda, você pretende passar para os seus filhos, para os seus netos. Assim é a palavra do Senhor. Ela ensina a cada dia, né? A gente está na presença do Senhor com a fé. E você tem que cada dia mais edificar a fé. E se você não edificar a fé a cada dia, o dia que você estiver desanimado, é que você tem que falar: Senhor, me dê força, que eu quero estar na tua presença, quero orar a ti. Que nem todo dia a gente levanta com aquela fé, né? Mas temos que estar com o pensamento do Senhor, né? Como essa casa aqui que foi feita na rocha. Temos que estar assim, com a fé como uma rocha, né? Desde que estivemos fracos cada dia, mas temos que pedir ao Senhor: Senhor, nos fortalece cada dia mais, né? Porque cada dia a gente temos as fraquezas vêm, né? Quem disse que não seria fácil a nossa vida aqui, né? Mas temos que estar sempre firme no Senhor. A Senhora agradece a oportunidade. O círculo de oração, o Senhor é o movimento da igreja da paz do Senhor. Amém. E que tudo acabou.
para o Senhor? Amém. Eu vou estar lendo aqui na meditação da igreja, Salmo 27. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. Em quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me receberei. Então aqui está falando que eu entendo que o Senhor Ele é nossa força, Ele é nossa luz, Ele é tudo que nós precisamos. Nós devemos toda a gratidão ao Senhor. Verdade. Então eu só agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Chegou o momento das ofertas. Você que trouxe o seu dízimo, sua oferta. Oferte a casa do Senhor nesse momento. Malaquias 3:10 vai falar que nós devemos trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa e depois fazer prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolhê-las. Amém? Então, você que trouxe sua oferta, seu dízimo, oferte nesse momento a casa do Senhor. Seremos hipócritas, irmãos, falar que a casa do Senhor não precisa de oferta e nem de dízimo, porque tudo isso aqui depende disso. Então, a sua oferta, o seu dízimo é para conserto de lâmpada, né, o ventilador, o som tá bom. Então, oferte a casa do Senhor para ficar limpinha, né? Nesse momento, os jovens estão com a oportunidade de estar louvando ao Senhor. Só do meu Cristo compete o Senhor de novo? Amém. Som. Sozinho, eu quero voltar. Glória a Deus. Eu sozinho, eu queria. Vai dar certo. Aleluia! Te adoramos, Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor e adoração seja para ti, Deus. Aleluia. Não vou arrumar, não. Não paga aluguel, não paga nada, eu tenho que pagar. Deixa ela lá mesmo. Aleluia. Falou quando ele Abençoa, Deus. já não vou pagar.
Quem gosta de falar é pouco ainda, né? Amém, irmãos? Uma brincadeira, mas esse culto maravilhoso. Quem já sentiu a presença de Deus? Porque eu já senti. Então não é proibido da glória a Deus, não é proibido dar lugar. Então dê lugar, porque o Senhor já se faz presente nesse lugar. E se você abrir seu coração, Ele vai fazer algo extraordinário nessa noite. Então abra Deus, glorifique. E nesse momento a missionária Dinai está com a oportunidade, está fazendo a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Louva a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos mais uma vez. Já senti a presença de Deus neste lugar. E como já foi dito, não é proibido glorificar a Deus. Eu entendo, irmãos, que quando nós glorificamos, o Senhor trabalha. Enquanto nós adoramos, enquanto louvamos, o Senhor trabalha. Então, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Estou feliz por estar aqui nesta noite com os irmãos. Vou pregar uma palavra bastante conhecida, se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46.
aprendemos a palavra e colocamos em prática lá fora. Aleluia. Amados, esse texto que acabamos de ler diz que Jesus estava em Jericó. Jesus tinha acabado de sair, ele estava lá em Jericó, estava saindo de Jericó porque ele tinha acabado de fazer um milagre lá dentro de Jericó. Ele tinha conhecido um homem por nome de Zaqueu, e aquele homem, Jesus, teve um encontro com ele, mudou a sua vida, mudou a sua história e entrou na sua casa. Jesus estava lá em Jericó e transformou a vida daquele homem. Por quê? Porque aquele homem permitiu que Jesus entrasse na sua vida e mudasse a sua história. Então, irmão, para Jesus mudar a tua vida, para Jesus mudar o teu casamento, para Jesus mudar todas as áreas da tua vida, só depende de você. Dá permissão para Jesus fazer. Então, Jesus agora entra na casa de Zaqueu, muda a história de Zaqueu. E os comentaristas dizem que era a última vez que Jesus estava passando em Jericó. O que eu aprendo aqui era a última oportunidade que Deus estava dando para Zaqueu naquele lugar. E Zaqueu não perdeu a oportunidade, recebeu Jesus na sua casa, na sua vida, e recebeu gostoso. E Jesus entrou na vida dele e mudou toda a história de Zaqueu. Agora diz a palavra do Senhor que agora Jesus, aleluia, diz agora que Jesus ele está saindo de Jericó. Acabou de fazer um milagre lá dentro da cidade e agora está saindo. E diz os historiadores que agora ele vai passar por uma estrada que tinha um homem conhecido como Bartimeu. Mas não era este o nome dele. Ele era conhecido assim. A palavra Bartimeu vem do aramaico. Bar significa filho e Timeu significa Timeu. Então toda vez que alguém olhava para aquele homem, falava: ali está Bartimeu. Não era o nome dele, mas ele era conhecido assim, como filho de Timeu. Então diz a palavra do Senhor que nós acabamos de ler que este homem era um mendigo, que ele estava na beira do caminho. E tem outras traduções que dizem que ele estava no meio do caminho. Mas diz a palavra do Senhor que este homem era mendigo. E ele tinha ali autorização para mendigar naquele lugar. E diz a palavra do Senhor que ele usava uma capa. E naquela capa tinha a figura, tinha o emblema do Império Romano, dizendo para ele que era legalizado para poder mendigar naquele lugar. Mas aquela capa não era a capa da humilhação, era a capa da acusação, era a capa da vergonha. Mas aquele homem dependia daquela capa para todos os dias mendigar naquele lugar. Mas diz a palavra do Senhor que agora Jesus está saindo de Jericó. E Jesus agora está saindo não sozinho, mas com seus discípulos. E uma grande multidão ia com Jesus. E diz a palavra do Senhor que Bartimeu, como sempre, estava lá no seu lugarzinho. E eu vou usar essa parte que ele estava na beira do caminho. E diz a palavra do Senhor que ele mendigava naquele lugar. Os comentaristas dizem que naquele lugar que ele estava, passava sempre gente para ir para Jerusalém, para Jericó. Aquela estrada dava para Jerusalém e para Jericó. E só passava pessoas de posse naquele lugar. Só pessoas de dinheiro passavam naquele lugar. Então, olhando pelos olhos físicos, Bartimeu estava no lugar certo, né? E aí recebeu uma boa esmola naquele lugar. Mas estava ali Bartimeu ali. E diz a palavra do Senhor que quando viu que não, algo diferente começa a acontecer naquele lugar. Diz a palavra do Senhor que sabe que Bartimeu cego, não enxergava. E não é porque ele nasceu cego e ele já tinha enxergado. Mas diz os historiadores que ele foi cego, que furaram os dois olhos de Bartimeu. Mas eu não vou entrar nessa questão. Agora ele está cego. E porque ele está cego, o que restou a ele foi mendigar naquele lugar. Mas diz a palavra do Senhor que agora Bartimeu está ali na beira do caminho mendigando. E ele começa a ouvir um barulho diferente. Um
multidão vindo, aqueles gritos diferentes, e quando vieram que não, dava glória a Deus daqui, outro dava aleluia dali, outro dizia ele é o Filho de Deus, outro dizia está levantando, está andando, está enxergando, vai curado, milagre está acontecendo, e nessa noite não é diferente. Se você crê, o mesmo Jesus que estava passando em Jericó, está passando nessa noite, neste lugar, e ele pode te dar a tua vitória. O mesmo Jesus que estava passando lá, passa aqui, irmão. Ele está passando aqui nessa noite. Então não perca a oportunidade de receber a tua cura. Não perca a oportunidade de receber o teu milagre. Porque o mesmo Jesus que passa lá, passa aqui nessa noite. Aleluia. E Bartimeu começa a escutar algo diferente. Mas ele estava na beira do caminho. Ele era cego e não podia fazer nada. E o Senhor me faz lembrar de uma ilustração. Aquele cego não estava no caminho, ele estava na beira do caminho. E o Senhor me faz lembrar de uma ilustração, irmão. E a ilustração diz assim, eu acho muito interessante essa ilustração, porque no dia de hoje não é diferente. Tem muita gente na beira do caminho. Tem muito crente no meio do caminho, cogitando em dois pensamentos. Tem muito crente cocheando em dois pensamentos. Hoje eu preciso de Deus, eu vou para a igreja. Eu preciso de uma cura, eu vou para a igreja. Meu casamento está ruim, eu vou para a igreja. A porta está fechada, eu vou para a igreja. Mas está tudo bem? Hoje eu vou é para o churrasco. Está tudo bem? Eu vou para a casa de parente. Está tudo bem? Eu vou para a praia, eu vou para o shopping. Tudo tem todo domingo. Ei, irmãos, Deus está te ensinando e me ensinando nessa noite. Priorize a casa de Deus. Priorize a obra de Deus. Ai, irmão, mas aí eu não posso ter lazer. Pode. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes 3: há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de chorar, mas há tempo de rir. Há tempo de passear, mas há tempo de estar na casa do Senhor. Há tempo de sorrir, há tempo para todas as coisas. Então começa a planejar o seu tempo. É tempo de trabalhar, vamos trabalhar. É hora de trabalhar, vamos trabalhar. Mas é hora de estar em casa, sabe que tem quando vinha para a casa do Senhor. Venha ser grato a Deus, irmão, porque quanta gente queria ter uma porta de emprego e não tem. E você, quando não tinha, chorava, fazia campanha e pedia para Deus abrir a porta. E agora que Deus abriu, aí eu estou cansado demais. Cuidado, irmão, que Deus pode fechar, porque Deus que abre, ele fecha também. Vamos ser gratos ao Senhor. Dia de culto, vamos estar na igreja. Vamos fazer um sacrifício para estar na igreja. Só volte quando não tiver jeito. Priorize a obra de Deus. A palavra do Senhor foi em Mateus 6,33. Mas buscar primeiro o reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas não, eu preciso passar a pagar a conta. Eu moro sozinha. Olha, Senhor, eu sustento a casa dele, irmão. Eu fiquei 10 anos sozinha. Não me faltou nada. Fiquei 10 anos sozinha. Nunca tinha trabalhado. Com a carteira em branco. Mas quando faltava alguma coisa, eu corria pro quarto e ia chorar e Deus preparava. Nunca me faltou nada. Então Deus está te falando, priorize a obra. Priorize a casa do Senhor. Sabe por quê? Daqui a pouco essas portas vão se fechar. E quem ficar vai querer correr. Mas não vai ter nem mais quem pregue a palavra. Então aproveite, priorize e foque nas coisas de Deus. Mas irmão, eu preciso, Deus sabe que a gente precisa de tudo isso. Não sou hipócrita, preciso de um carro, porque vou para vários lugares. Quem não quer ter uma casinha própria, glória a Deus, eu tenho também. Deus tem tudo isso para nós. Mas ele está falando, priorize a obra, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então aquilo que você precisa de dinheiro para pagar a conta, ele provê para você. Precisa de uma casinha, ele tem para você também. Se tem para mim, eu não sou melhor do que você em nada. Mas você tem que aprender a priorizar a obra de Deus. Eu não sei nada que Deus está falando isso, mas Deus está falando. Tem nada a ver com a pregação, mas Deus está falando. Porque tem gente aqui que Deus está falando, que está priorizando as suas coisas. E aí Deus hoje eu não tenho nada. Hoje eu vou para a igreja. Primeiro a obra de Deus. Porque quando você coloca a obra de Deus, irmão, de nada você tem falta. Nem de luz.
todos viram que ali estava um barulho diferente. Ah, ia contar a ilustração, vamos lá. Bartimeu sempre estava na beira do caminho, no cantinho do caminho. Lá, eles moram. Passavam multidões e as pessoas ajudavam. Mas aquele dia era um dia diferente, mas ele estava na beira do caminho. Como eu disse, tem crentes que estão na beira do caminho. Estão cocheando em dois pensamentos. E a ilustração é assim, eu já contei nessa igreja, mas quando o Senhor manda contar, eu conto de novo. Não tem importância. Não me pode ser repetitiva, não. Se Deus fala, alguém está precisando ouvir. A ilustração diz assim: tinha um muro. Em cima do muro tinha um homem. E ele olhava para o lado de cá, ele olhava para o lado direito, e tinha vários seres de branco. E ele olhava de cima do muro, o homem em cima do muro, olhava para o lado de cá, e os seres olhavam para ele e falavam assim: desce para cá, rapaz. O que você está fazendo aí? Aí não é esse lugar, não. Aqui é tão melhor que você está fazendo aí em cima do muro, desce do muro. Aqui é um lugar tão bom, tem paz, tem alegria, desce daí. O que você está fazendo aí? E ele lá em cima do muro olhava para o outro lado, e do outro lado tinha um ser que olhava para ele de braços cruzados. Só olhava para ele, não falava nada. E ele ficou meio assim, não estou entendendo. E ele olha para o outro lado de novo, e os seres de branco olham para ele e falam: mas rapaz, o que tu está fazendo aí? Está perdendo tempo. Aqui tem uma mesa preparada para ti. Aqui não tem mais choro, aqui não tem mais dor, aqui não tem mais tormento, aqui só será alegria. O que você está fazendo aí? Desce daí, rapaz. Ele olha para o outro lado, o ser olha para ele, não fala nada, só de braços cruzados. E ele fica indignado com aquilo e fala assim: peraí, o que está acontecendo? Para o lado de lá me chama e aqui não, né? Não chama. E ele resolveu perguntar para o lado de cá: ei, você aí, por que o lado de lá me chama e você só olha para mim de braço cruzado e não fala nada? E não fala nada. E o ser olha para ele e fala assim: porque aonde você está me pertence. Quer dizer, irmãos, que quando nós estamos assim, ó, cocheando em dois pensamentos, brincando: hoje eu sou crente, amanhã eu não sou, hoje eu vou, amanhã eu não vou, você está cocheando em dois pensamentos. Você não está fixo na rocha, como já foi falado nessa noite. Você não está fixo na rocha que é Jesus. Então você precisa decidir de que lado você quer ficar. Porque se você ficar em cima do muro, cocheando em dois pensamentos, na beira do caminho, não entra no caminho, você não está fazendo a vontade de Deus. Então esse sábio estava na beira do caminho. Mas ele ouve um alvoroço diferente, uns gritos diferentes, e ele começa a ouvir aquilo diferente. Ele pergunta para alguém: o que está acontecendo aí? Que barulho é esse que eu estou ouvindo? Esse barulho é diferente, eu não estou acostumado a ouvir esse barulho. E alguém diz para ele: olha, é Jesus de Nazaré que está passando por aqui. Ele ouviu, irmão. Ele ouviu falar que era Jesus que estava passando ali. Se eu e você estamos aqui nessa noite, é porque um dia ouvimos falar desse Jesus que cura, que salva, que transforma, que molda o caráter do ser humano e prepara para um dia morar no céu. É desse mesmo Jesus que eu estou falando nessa noite. Diz a palavra do Senhor que ele ouviu dizer que era Jesus de Nazaré. E ele não perdeu a oportunidade e começou a clamar. O que é clamar, irmão? É gritar. É chamar a atenção de Jesus. Em outras palavras, também é orar. Orar é clamar. Só que clamor, irmão, vem do fundo da alma. O clamor é o grito do coração. O clamor é algo diferente. Ele estava chamando a atenção de Jesus. E nesta noite eu te pergunto: você tem chamado a atenção de Jesus? Faça como o Bartimeu, chame a atenção de Jesus. Faça alguma coisa diferente para chamar a atenção de Jesus, para ele olhar para você diferente. E ele ouviu dizer que era Jesus, e ele começou a falar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele
chegou aqui, ó, tô indo, você vai comigo? Você vai comigo? Vamos, depois a gente come uma pizza, a gente faz qualquer coisa. Mas está na hora, eu tenho um compromisso com o Senhor. Porque se ele te conhece como crente, ele sabe que dia de domingo é aquele dia de estar na casa do Senhor. Então cuidado, irmão, com a multidão. Porque às vezes a multidão, como eu disse, é enviada pelo inimigo para tentar te paralisar, para tentar te desviar. Ou diz, olha, por que você está clamando pelo teu filho? Não tem jeito não. Está nas drogas, está preso. Por que você está clamando? Para! Que coisa. Cada dia é pior. Quando você faz isso, você vai para a igreja, parece que piora. Para de ouvir a multidão. Começa a ouvir a voz de Deus. O que você está fazendo na igreja? Está orando pela cura e não quer curar. Ei, se Deus quiser, ele te cura. Se ele não quiser, ele não te cura. Se ele fizer, é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Aleluia. Paulo tinha um espinho na carne. Ele pediu para Deus tirar e Deus falou: minha graça te basta. Às vezes Deus vai tirar, irmão. Às vezes eu não vou ficar perfeita aqui, não. Vou fazer. Não, irmão. Às vezes é necessário um espinho na carne, uma enfermidade, uma luta maior. Às vezes é necessário. Porque crente só vive na presença do Senhor de verdade, irmão, quando está na prova. Porque quando está tudo bem, como eu disse, né? Tem um carro, vamos pro shopping. Família está tudo bem, casamento está bem, tem dinheiro no banco, vamos passear. Mas quando está tudo doendo, a igreja ainda pode estar aberta. Vou correr para a casa do Senhor. Só que não é assim que o Senhor te quer. Ele quer que você adorando todo o tempo. Na luta ou na bonança, na alegria ou na tristeza, que você venha adorar a Deus. Mas irmão, você fala assim, é porque você não passa por luta, não passa por prova, não sabe o que eu passo. Ô irmão, você que não me conhece, você que não me conhece, passa por muitas lutas sim, passa por muitas provas sim, porque aquele que é sincero e verdadeiro na presença do Senhor, passa por muitas lutas e muitas provas. Passa por muitas. Mas diz a palavra do Senhor que agora a multidão está tentando calar o céu de Jericó. E ele está gritando, irmão, ele não está incomodado com a multidão. Ele está gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz a palavra do Senhor que a multidão olha para ele. E quando a multidão olha para ele, diz a palavra do Senhor que a multidão vê um cego gritando lá no campo e diz para ele: cala a boca, cego, fica quieto, ele não vai te ouvir, ele não vai te escutar. Mas diz a palavra do Senhor que quanto mais mandavam ele calar a boca, mais ele gritava mais alto. Ele não se importou com a multidão. Ele gritava cada vez mais alto. Ele queria chamar a atenção de Jesus. E ele estava gritando, irmão. A voz dele no meio daquela multidão era difícil, mas ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Posso dizer, se fosse eu aqui, calava a boca na hora. Eu cega, no meio do caminho, uma multidão no meu ouvido, gritando: cala a boca, fica quieto. Ele não vai te ouvir, ele não vai te escutar, você não é nada para ele. Você acha, gente? Eu calava a boca na hora, pastor. Na hora de medo, eu calava a boca. Mas nós temos que aprender com esse cego. Nada intimidou ele. As perseguições, as lutas, as humilhações
Bem provável, irmão, bem provável. Mas Jó não. Ele adorou a Deus. Deus deu, Deus tomou, e é tudo dele. Ele adorou. Então Jó estava nos ensinando na palavra do Senhor. Em todo tempo vamos adorar a Deus. Porque Deus é Deus, Ele faz como Ele quer, porque Ele é Deus. Ele é Deus. E aquele homem estava sendo humilhado. Mas ele não deixou de clamar ao Senhor. Amados, o nome de Deus significa honrado. De Deus significa honrado. Então era Bartimeu, filho da honra. Então, não é diferente comigo e com você. Somos conhecidos como filho da honra. Somos conhecidos como servos de Deus. Mas não é diferente como este homem, Bartimeu. Ele tinha um nome de honrado, mas não tinha honra nenhuma. Vivia humilhado, vivia abusado, apontado, cuspido, maltratado. E muitas das vezes não é diferente comigo e com você. Somos conhecidos como filhos da honra, somos conhecidos como filhos de Deus, mas muitas das vezes somos humilhados, muitas das vezes somos apontados, muitas das vezes somos caluniados, muitas das vezes somos zombados, mas não é a nossa realidade. Deus tem mais para mim, Deus tem mais para você. Você é filho da honra, você é príncipe, você é princesa, você é filho e filha de Deus. Deus tem honra para mim e para você. Deus tem honra para mim e para você. Mas diz a palavra do Senhor que mandam ele calar a boca e cada vez mais alto ele grita. Cada vez mais alto ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz a palavra do Senhor que Jesus ele estava andando com a multidão. Não sei se ele estava fingindo que não estava ouvindo, esperando o cego realmente gritar mais alto, não sei. Porque muitas das vezes Jesus não vai fazer o que eu e você queremos na hora. Nós queremos tudo para agora, para já, para ontem. Mas Deus tem um tempo certo para fazer na tua vida. Deus tem um tempo certo para fazer na tua história. Deus tem um tempo certo para agir na tua vida, na tua história, nas todas as áreas da tua vida. Deus tem um tempo certo, irmão. Mas Ele ensina nessa noite. Continua clamando, continua clamando, continua orando, e Ele está ouvindo a tua oração. E diz a palavra do Senhor que o cego está gritando: Jesus está. Continua andando. Quando viu que não, diz a palavra do Senhor que Jesus ele está andando e ele para. E quando Jesus para, sempre tem um evento. Quando Jesus para, algo acontece. Quando Jesus para, tem milagre, tem cura, tem bênção. Quando Jesus para ouvir a minha adoração, tem resposta dos céus para você. Aleluia! Mas diz a palavra do Senhor que agora Jesus para. E quando Jesus para, Jesus olha e fala: manda chamar aquele que está gritando. E diz a palavra do Senhor que aqueles mesmo que falou: cala a boca, fica quieto,
com certeza você está muito melhor. Você pode até chorar alguns dias, mas você está muito melhor. Eu falo, irmãos, eu nasci no berço evangélico, para quem não me conhece, para quem é novo na igreja, eu não abro mão de Jesus por nada. Já perdi muitas coisas, até casamento eu já perdi, mas eu não abro mão de Jesus por nada. Posso perder mais coisas, porque até a vida de Jesus possa ser que eu perca mais coisas, mas eu não abro a mão dos céus por nada. E eu quero dizer para você nesta noite, continua firme, não para não, não desiste não, continua servindo a Deus, chorando, sendo humilhado, não tem importância, está sendo humilhado, irmão, ora, está sendo rejeitado, ora, está sendo apontado, ora pela mão de Deus, que Ele vai entrar com justiça, que Ele vai entrar nessa situação, que Ele vai entrar com resposta, é servo de Deus, é obediente, faz a obra de Deus, ei, aquele que se levantar contra ti, irmão, vai ter que se ver com Deus. É isso, irmão. Então continua adorando. E diz a palavra do Senhor, que o Senhor olhou e falou, manda chamar aquele que está gritando. Manda chamar. E diz a palavra do Senhor que chamaram o cego. E eu já estou finalizando. E diz a palavra do Senhor que chamaram o cego. E ele começou a ser carregado no meio da multidão, levado por aqueles que humilhou ele antes. Aqueles que apontaram ele antes. Tiveram que levar eles. Irmão, muitas das vezes não é diferente na minha e na tua vida. Os nossos inimigos vão ter que ver aquilo que Deus vai fazer na minha e na tua vida. Basta você estar na posição de servo de Deus. Eles vão contemplar, irmão. Eles podem se levantar, mas no momento certo o Senhor derruba, cai por terra toda sentença, toda acusação, toda humilhação, todo apontamento. E às vezes as pessoas falam assim, mas Deus não vai tirar do teu caminho aquele que te apontou, aquele que te acusou, porque eles vão ter que ver. Às vezes até acontece. Quando os outros dizem isso para mim, né? Deus não vai tirar. Eles vão ter que estar perto para assistir a tua honra. Eu falo, vai estar nada. Eles vão ouvir falar, mas não vão ver não. Deus vai tirar. Isso eu estou falando, irmão, dos inimigos, os meus vizinhos que me perseguiam. Foi ameaçado de morte, de vários tipos de morte num dia só. E eu fiquei 1 ano e 1 mês orando. Toda vez que eu orava, para Deus, estendi as mãos, tira eles daqui. Se eu quer salvar, Deus, Senhor salva. Quem sou eu para dizer que não? Se eu quiser salvar, o Senhor salva. Mas tira eles daqui. Não é que o lugar que eles moram, arruma uma casa melhor para eles. Irmãos, 1 ano e 1 mês orando. Aí às vezes eu escutava alguém falando assim, não vai tirar. Eles vão ter que assistir. Eu falei, vai tirar. Deus vai tirar. Deus vai ouvir a minha oração. E eu lembro, irmão, quando faltava 1 mês. Eu estava orando de madrugada e Deus me fez lembrar e eu orando lá. Deus tira eles daqui. Arruma a casa deles aqui. Porque, irmão, era difícil ficar lá. A minha casa é casa própria, eles moravam de aluguel. Né? Se levantaram, foram usados pelo cão lá, porque eu estava fazendo a obra de Deus e ganhando almas para o Senhor naquela época, e Satanás estava furioso comigo. E fui ameaçado de todo tipo de morte, eu já estou finalizando. E aí eles me encheram, falando um monte de coisa. Minha esposa ficou com tanto medo de levar de nada, ficar uns 15 dias longe daqui. Pega a tua roupa, fica na tua mão.
dobra o teu joelho no chão e entrega na mão de Deus. Coloca na mão de Deus que Ele faz justiça por você. E tudo que Deus faz é melhor do que você fazer. Então, irmão, estava aqui o cego gritando, já estou finalizando. Estava aqui o cego gritando, Jesus chamou. E chamou, quando Jesus chamou, olha para ele e fala assim: o que queres que eu te faça? Jesus pergunta para o cego: o que tu queres que eu te faça? E o cego podia olhar e falar assim: olha, Jesus, lá no século, né? Será que século era aquele? Mas eu quero um carro. Quero um carrão do ano. Sabe, podia dizer: eu quero uma casa. Eu quero uma mansão. Porque Jesus estava perguntando o que ele queria. Mas de verdade, Jesus já sabia o que ele queria. Porque muitas das vezes Jesus já sabe o que você quer. Mas muitas das vezes ele te pergunta a ele: filho, o que você quer? O que você está precisando? O que você está necessitando? Abre a boca e fala para mim. Conta para mim as tuas necessidades. Irmão, às vezes a gente conta para as pessoas o que nós precisamos, mas não entramos dentro do nosso quarto e não contamos para Deus. E o cego podia ter falado: eu quero um guia. Eu quero um guia para me ajudar. Mas Jesus estava perguntando a ele: filho, o que tu queres? Tipo assim, você gritou, e aí? O que você quer? E Jesus te pergunta nessa noite: o que você quer? O que você precisa? Eu posso fazer. Eu sou Deus do impossível. Aquilo que você não pode fazer, eu posso fazer. A cura que você quer, eu posso te dar. O milagre que você quer, eu posso fazer. A salvação para os teus, eu posso fazer. Eu posso. Mas Ele quer que você chame a atenção dele, você fale com Ele. Irmãos, vamos gastar tempo falando com Jesus. Vamos entrar no nosso quarto, vamos falar com Deus. E Jesus pergunta: o que tu queres que eu te faça? E ele falou: que eu tenha vista. Em outras traduções, que eu volte a ver. Quer dizer que então outra hora eu enxergava. Que eu volte a ver. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Glória, aleluia. Porque, irmãos, entenda isso e guarde isso no seu coração. Como eu já disse, Jesus tem carro, Jesus tem casa, Jesus tem dinheiro, Jesus tem. Ele é Deus, dono da prata e do ouro. Nós somos filhos, herdeiros dele. Só que Ele quer te dar primeiro a salvação. Filho, vai, a tua fé te salvou. Primeiro Jesus salvou aquele homem. E depois concedeu o desejo do seu coração, aquilo que ele precisa. É o que Deus tem para mim e para você nesta noite. Primeiro a salvação. Primeiro o nome escrito no livro da vida. Para quando nós fechamos o olho na terra, nós podemos ir morar no céu. Porque, irmão, o mundo é passageiro. Se eu morrer agora, essa casa, a casa que eu tenho, o carro que eu tenho, não entra dentro do
separei, então meu e do meu ex. Mas na verdade quem mora lá embaixo é minha filha e meu filho, né? Que ele deu a parte dele, né, para os filhos. Então assim, a casa que a gente comprou há 20 anos atrás, hoje vale quase 400 mil reais. Comprei como, irmão? Jejum e oração. Depois de 10 anos casado com Deus, eu quero uma casa própria. E Deus me deu. Então o Senhor está te ensinando nessa noite. Ele tem prazer de te dar as coisas da terra. Só que Ele quer que você foque o céu. Foca o céu. Que Ele vê a sinceridade no seu coração e Ele dá para você o que você quer. Então aquele homem pediu para ver. Jesus falou: tá bom, tu está salvo, agora tu pode ver e pode também trabalhar. Diz a palavra do Senhor que quando Jesus chamou o cego, ele estava ali pedindo esmola, ali, os olhos fechados pedindo esmola, gritando. E quando falaram: ele te chama, diz a palavra do Senhor que ele deu um salto e lançou a sua capa, jogou fora a sua capa. Aquela capa simbolizava a capa da humilhação. Em outras palavras, eu não preciso mais dessa capa, eu não preciso mais ser humilhado. É o que Deus tem para mim e para ti nessa noite. Chega de ser humilhado, chega de chorar, chega de sofrer. Deus te deu autoridade, você tem autoridade de filho, autoridade de filha para repreender todo o mal. E diz a palavra do Senhor que aquele servo tornou a ver. E sabe o que eu acho mais lindo nessa palavra? Que quando os seus olhos foram abertos, é como uma mulher encurvada, né? Ela só olhava para baixo, não conseguia chegar mais nada. Quando Jesus endireitou ela, ela olha para cima e vê a face de Jesus. E o cego Bartimeu não foi diferente. Quando Jesus abriu os olhos dele, que ele abriu os olhos, quem ele vê na frente? A face de Jesus. E é isso, irmão, que eu e você esperamos ver um dia a face de Jesus. Aquele que morreu por mim e por ti, nos dando o direito de um dia morar no céu. Irmão, não perca esse passaporte, não. Não deixe ele escapar pelas suas mãos, não. Não deixe Satanás tomar o que Deus já pagou o preço por você, não. Não deixe que as coisas desse mundo te afastem de Jesus, não. Ao contrário, chegue mais perto de Jesus. Porque o dia está chegando que Jesus vai arrebatar a sua igreja. E só vai subir aquele que tiver o seu nome escrito no livro da vida. Só quem tiver o seu nome lá. Mas, irmãos, eu aceitei Jesus, então meu nome está lá. Mas muitas das vezes nós afastamos de Jesus, começamos a errar, pecar e vamos fazer coisas erradas, nos afastando do nosso nome. De certa forma, é como se fosse apagado. E naquele dia Jesus vai falar: eu não te conheço, não sei quem tu é. Porque só vai receber a coroa da vida aquele que for fiel até o fim. Só vai levar os céus aquele que for fiel até o fim. Passando por lutas, provações, ventos, tempestades, chorando, sorrindo, cantando, pulando, mas não saindo da presença de Deus. Então é essa palavra, irmãos, que o Senhor colocou no meu coração para ti nessa noite. Não deixe Jesus por nada. Se você sentir que você está assim, ó, sem direita, entra no caminho de verdade. Segue Jesus no caminho. Sabe o que é interessante dessa palavra? O último versículo fala assim: e quando Jesus dá a visão para ele e fala: a tua fé te salvou, diz assim: e ele seguiu Jesus pelo caminho. O que eu entendo, irmão? Gratidão pelo que Jesus fez por ele. Ele continuou servindo a Deus. Ele continuou no caminho. Ele continuou servindo a Jesus. E ele virou um discípulo de Jesus. Assim como eu e você somos discípulos de Jesus. O que eu chamo isso de gratidão pelo que Jesus fez. Que você venha ser grato pelo que Jesus fez na tua vida. Que você vive com essa palavra. Você medite nessa palavra.
distante de Jesus. Hoje é noite de você se aproximar. Não ficar na beira do caminho. Mesmo que você se afastou dos tempos de Jesus, hoje é noite de você se aproximar dele. Hoje é o dia, aleluia, ele curar a sua visão. Hoje é o dia daquilo que ele fez em batimento, ele pode fazer em você hoje. Os dias estão se abreviando. Quanto mais rápido você se aproximar de Cristo, é melhor. Hoje Deus está te dando uma oportunidade. E essa é uma oportunidade única. Como aconteceu na pregação aqui, pregando. Às vezes nós temos só uma oportunidade na vida e não aproveitamos ela. Jesus pode voltar amanhã. Aí você pode falar no seu coração aí: desde quando eu frequento a igreja, Jesus não voltou. Sabe por que ele ainda não voltou? Porque muitos não se converteram ainda. Ele está esperando aqueles que ele ama se converter a ele. Se você quiser dar um passo para Jesus, hoje é o grande dia da sua oportunidade. Amém? Se tem alguém que se alongou dos caminhos do Senhor por algum motivo, hoje é dia de você se aproximar dele de novo. Fazer que não serve, serve para nada. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus teve essa misericórdia. Porque a bondade de Deus, a bondade de Jesus, ela é eterna e infinita. Amém? Porque eu era um pecador também. Muitos olhavam para mim e diziam: esse daí, esse neto de São Antônio Saturnino, São Paulo que nasceu torto, vai morrer torto. Mentira do capeta, porque pau que nasce torto e morre torto, porque não encontrou o carpinteiro da perfeição que se chama Jesus Cristo. Quando você encontrar esse carpinteiro, você pode ter o defeito que tiver, ele tira tudo de direita, coloca no prumo, porque ele é perfeito. A imperfeição é o objetivo que ele tem para tirar a minha e a sua imperfeição, colocar nós perfeitos na presença dele. Amém, meus irmãos? Deus seja louvado por essa palavra e que nos dê uma semana cheia de vitória, cheia de bênçãos. Que os nossos objetivos, Deus venha nos ajudar a concluir, porque nós precisamos dessa e da misericórdia dele. Amém, irmão? Que Deus abençoe a todos vocês que entraram por essas portas, que ouviu a palavra, mesmo quem não ouviu por completo, mas você faz parte da bênção de Deus. Se você chegar na hora do amém, da bênção apostólica, você será abençoada e abençoado em importante. É que você ouve um pouco da verdade, que é a palavra de Deus. Amém? A Dina estava pregando ali e tem povo que diz: quem chora para Deus tem resposta. Eu inverti um pouco: quem ora para Deus tem resposta, porque Deus não suporta escutar a
insistir em fazer um milagre para fazer você sorrir. Quem clama para Deus tem resposta. Porque Deus não suporta escutar a tua voz e não insistir em fazer um milagre para fazer você sorrir. Tome posse da palavra. Tome posse. Eu tomei posse. Eu estou saindo daqui com a minha vitória. Do mesmo jeito que o cego foi alcançado. Igreja do Senhor, você pode ser decreto. Aleluia! Amém? Glória a Deus! Deus, muito obrigado. Pela tua Queremos te palavra. agradecer. Todos que estão aqui nessa noite, Obrigada, Senhor. Senhor, alcance cada um na sua necessidade e dê vitória ao teu povo, Senhor. Como o louvor diz que Deus não suporta ter a lágrima, ele que não agir, ele se comove na hora, para mim e para ti, para nos dar a vitória ordenada pelo Senhor. Que sejam Fazer a tua vontade, usar em verdade essa verdade. Eu te peço, Pai, eu sou o Pai. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. E até aqui nos ajudou o Senhor. Faz assim, que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que não seja só por hoje, mas seja para sempre. E a igreja